Um cristão não pode seguir a multidão e ainda assim seguir a Cristo. Jesus nunca foi um defensor de quantidade, mas de qualidade. Qualidade daqueles que decidiram permanecer. E isso é sobre raízes. Ele sabia que o sucesso da sua missão estava no coração de uma minoria, não no volume da maioria. Isso porque estar do lado da maioria requer aprovação humana, jogos de interesses, intenções ocultas e entre outras coisas. Enquanto estar do lado de Jesus requer obediência, princípios, coerência. Enquanto a maioria é movida pela empolgação e logo se cansa, existe uma minoria que se move pelo propósito. E a mensagem de hoje é sobre isso, com 3 chaves para você entender que existe um caminho para uma vida frutífera e que ele vai exigir de você decisão, seletividade, permanência e raízes certas. Vamos lá? Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E eu quero falar com você hoje sobre enraizados, é o título da mensagem, amém? E para isso nós vamos ler Salmo número 1, capítulo 1, verso 1 ao 6, que diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. São 3 chaves, mas eu quero que você se atente a algo muito profundo, muito simples ao mesmo tempo. A árvore plantada junto a uma corrente de águas é aquela que nunca murcha, e é a mesma característica daquela pessoa que medita na palavra de dia e de noite, amém? E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é os 3 alertas do caminho. Quais são os 3 alertas do caminho? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro capítulo do livro de Salmos é um dos mais conhecidos do meio cristão e narra a distinção entre os 2 caminhos, o dos ímpios e o dos justos. E nessa primeira chave eu quero enfatizar com você o caminho que você deve evitar, caso você queira ser uma pessoa feliz, bem-sucedida e sóbria na caminhada cristã, porque é isso que buscamos: sobriedade, entendimento, clareza, discernimento, amém? E nesse sentido temos uma direção clara do que eu e você precisamos evitar. São 3 coisas, 3 alertas: conselhos dos ímpios, permanência no pecado, convívio com escarnecedores. A primeira delas, conselhos dos ímpios. Veja, ímpio não é o mesmo que o pecador, não é a mesma pessoa. Ímpio é aquele que vive sem reverência a Deus, sem relacionamento, sem temor. Alguém que dentro do seu coração, por algum motivo, rejeitou Deus, que vive desconectado de Deus. Já pecador é alguém que comete pecado, como todos nós. O pecado é errar o padrão de Deus. Todo ímpio é pecador, mas nem todo pecador é ímpio, pois podemos pecar e buscar em Deus o perdão e uma mudança de conduta. Assim é a nossa vida constantemente. O que o salmista está dizendo é o seguinte: você não deve se aconselhar com pessoas que não estão conectadas com Deus, com quem não tem uma vida com Deus. Não deixe que essas pessoas falem ao seu coração, porque elas vão te contaminar. Do mesmo modo, ele diz que não devemos permanecer na prática do pecado. Há uma diferença. Não podemos permanecer na convivência com aqueles que não decidiram agir conforme o padrão de Deus. Pecar, todo mundo peca, erra, mas permanecer no pecado não devemos seguir assim, amém? Não se deter no caminho dos pecadores nada mais é que não permanecer na mesma vida daqueles que não querem agradar a Deus.
não querem agradar a Deus, conhecem, mas não querem agradar. E por último, com aqueles que zombam da fé, com aqueles que zombam da palavra e da sua conversão. Sabe quando você se converte, algumas pessoas começam a tecer comentários pejorativos, ruins sobre a sua conversão? Você não deve se assentar com esse tipo de pessoa, porque esses são os escarnecedores que zombam da fé dos outros. Ah, Rodolfo, mas eu tenho que conviver com todo mundo. Eu tenho que expressar Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. Sim, devemos expressar Jesus. Mas primeiro, construa o seu altar. Primeiro, construa a sua vida com Deus. E deixe que os seus frutos falem por você. Só siga essa direção bíblica, não lute contra isso. E não tente agradar todo mundo. Talvez a sua conversão não vai agradar todo mundo. Mas quem vive para agradar a todos, já falhou em agradar a Deus. Anota isso aí. Quem vive para agradar a todos, já falhou em agradar a Deus. Nós devemos buscar a aprovação de Deus e não das pessoas, amém? Mas isso não é tudo. Existe o que não fazer, como lemos, mas existe o que devemos fazer. Vamos lá? Segunda chave. Tenha uma conduta contínua de busca. Tenha uma conduta contínua de busca, amém? No verso 2 diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha isso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A direção é clara: ter prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. É clara, mas não é fácil, porque você não vai conseguir encontrar prazer lendo a Bíblia no primeiro dia que você começar a ler. Na primeira semana, pode-se dizer que nem nos primeiros meses você vai encontrar de fato aquele prazer, aquela alegria, se você não tem um costume, é claro. Porque a Bíblia não é, digamos que, um jogo de curto prazo. Não é um livro de autoajuda, um baralho de cartas, de promessas que você abre na mesa e pega uma aleatoriamente para uma direção rápida da sua vida. A Bíblia não é um jogo desses. É um jogo, é um processo de longo prazo, de raízes, de cultivos. Como costumo dizer aqui quase que semanalmente, a Bíblia é mais profunda do que extensa. Você pode ler um versículo e se aprofundar dias nele. Pode ler ele novamente daqui a um ano e entender algo completamente diferente. Então, encontrar prazer na lei do Senhor é algo que você precisa dedicar, é algo que você precisa fazer com frequência, com busca, com entrega, dia após dia. Por isso o salmista diz: e na sua lei medita de dia e de noite. E ele não está dizendo que necessariamente você precisa ler a Bíblia cedo, de tarde e de noite. De dia e de noite aqui está no sentido de frequentemente, de frequência diária. Ao mesmo tempo que nos orienta a buscar compreensão nela. Há uma diferença, você precisa entender. E a chave que ele nos dá é: medite. Meditar não é algo esotérico, místico, como algumas pessoas pensam. Meditar é pensar muito sobre alguma coisa. É refletir sobre algum conceito. Por isso ele está dizendo: olha, medite na palavra. Pegue a palavra, comece a ler. Leia de novo, pense, busque entender o que você está lendo. E é nesse caminho que você vai conseguir encontrar prazer nas Escrituras. Quando você começa a refletir muito sobre alguma palavra, tentando entender algo de uma maneira mais profunda, você vai começar a descobrir conceitos e aplicações únicas para a sua vida, que antes você não conhecia. E quando isso acontecer, algo dentro de você vai mudar. Uma chave vai virar dentro de você, não uma chave que eu aqui falei ou que algum outro pregador falou, uma chave que você descobriu dentro da Bíblia através do Espírito Santo. E aí, você não vai conseguir mais viver sem isso. Esse é o prazer da lei do Senhor. E aí você vai começar a viver realmente o extraordinário de Deus. Então faça um compromisso consigo mesmo. Dedique-se à palavra. Não se contente com raso. Não faça um compromisso de ler a Bíblia em 1 ano, em 6 meses. Faça o compromisso de se aprofundar todos os dias até descobrir algo que você ainda não conhece. Amém? O Evangelho é um convite de mergulho em águas que não podem ser represadas. O Evangelho é um convite de mergulho em águas que não podem ser
represadas. Você precisa se lançar, dedicar, mergulhar. As águas não estão represadas, elas estão abertas para você se lançar. Amém? E aí entramos na terceira e última chave. O seu lugar é junto às águas. Veja o que o salmista diz. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. A promessa para minha e para a sua vida, se decidirmos mergulhar na palavra, é uma contínua irrigação, certeza de frutos e sucesso em nossos projetos. Então entenda algo, o rio não muda de lugar. Somos nós que devemos nos plantar às suas margens. E você já viu como que é a vegetação ao redor de rios e ribeiros? Sempre verde, nunca murcha, nunca seca, está sempre verde, tudo muito regado, florido. Essa é a promessa para a sua vida. O problema é que queremos sempre olhar para os frutos. Queremos os frutos e queremos agora, do nosso jeito. Calme o seu coração, acalme o seu coração. O importante não são os frutos, o importante é que as folhas estejam verdes, assim como ao redor dos rios e ribeiros. O verde reflete a vida. Os frutos são apenas consequência de quem decidiu permanecer plantado junto às águas. No tempo certo, como a Bíblia diz, eles virão. A palavra fala, dá o fruto no seu devido tempo. A promessa não é de frutos contínuos, mas no tempo certo. Então se alegre, não só pelos frutos, pelas colheitas, se alegre porque você decidiu estar plantado junto às águas. Amém? E você já viu quando se transplanta uma árvore, que você remove a raiz, remove parte da terra e planta ela para outro lugar? Você já viu isso? Uma árvore que foi plantada, que nasceu junto às águas, que nasceu para aquele ambiente abundante de água, se for transplantada para um outro lugar, um lugar seco, árido, distante das águas, certamente não sobreviverá, não sob condições diferentes. Em outras palavras, o transplante de uma árvore assim só tem boas chances de sucesso quando o solo e as condições climáticas do local são as mesmas do lugar de onde ela estava. Assim sou eu e você. Nós fomos criados para estar junto às águas. Você foi criado para estar perto das águas. As águas refletem a presença e a palavra de Deus. Você foi criado para estar perto das águas. Acontece que algumas situações, alguns traumas, dores, transplantam algumas pessoas para outro lugar, longe de Deus, para lugares secos, sombrios, e assim aos poucos elas morrem. Deixa eu te falar algo muito forte, que o Espírito Santo direciona hoje para falar para você. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que algumas situações, algumas frustrações, alguns traumas transplantem você para longe de Deus. Esteja junto às águas, esteja perto da palavra. A palavra é o rio de água viva, que rega, que nutre e alimenta toda a sua vida. Amém? Quem conhece o seu lugar em Deus, não cria raízes em terra seca. Quem conhece o seu lugar em Deus, não cria raízes em terra seca. Não crie raízes longe de Deus. Esteja plantado junto às águas. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz, que nutre toda a nossa vida, dia após dia, Pai. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor traga discernimento para ela, Pai, dos traumas, das dores, das dúvidas, dos processos que foram interrompidos, que por algum motivo trouxe frustração para a vida dela, Pai. Que isso não transplante ela para um lugar longe do Senhor, Pai. Pelo contrário, que isso faça ela criar raízes profundas no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que os céus se abram sobre a vida dela. Eu intercedo por ela, Pai, para que o Senhor venha com força, com graça, com sabedoria e direção, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Se você recebeu essa palavra, reage aqui no grupo, compartilhe com alguém também, deixe que o rio corra através da sua vida. Amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.